Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Esse aqui é outro dos vídeos raiz, né? Grande duração aí, na base de 1 hora de vídeo, com uma lista de exercícios da minha turma, agora presencial, entre aspas, né? Porque a gente está no ensino remoto aqui, eu gravo esse vídeo no meio da pandemia ainda, né? Então, se você está vendo esse vídeo agora próximo do lançamento dele, é uma lista aí que o pessoal vai precisar para dar uma estudadinha para avaliação, tá? E se você não é meu estudante, aproveite aí o que você puder da lista. Caso você queira, né, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem a lista lá. Se você achar que te interessa, volta aí depois da vinheta para ver a minha resposta. É isso aí, professor Ricardo Marconato aqui com vocês em mais um vídeo. Como eu estava falando na introdução, essa é uma listinha aqui específica lá para as minhas turmas, mas que pode interessar a todos vocês aí que me assistem, os inscritos no canal ou não, né? Se você é inscrito, obrigado, valeu pela sua contribuição. Se você não é, fica aí o convite para você apertar o botãozinho vermelho ali, se inscrever e já deixar aquele seu joinha pra gente, tá? Vamos resolver então um por um, começando do 1 e terminando no último, beleza? Vamos lá para a lista. Vamos lá então, exercício 1 aqui na tela pra gente, diz o seguinte, né? Para as seguintes reações de oxirredução, escreva as semi-reações e marque-as como oxidação ou redução. Tem aqui letra A e letra B, tá? Lembrando, se você pegou essa parte agora do vídeo, tá na descrição aqui essa lista, vai lá dar uma olhada. Se você sabe fazer, parabéns, segue firme aí. Se você está com dúvida, assiste aqui comigo. Então vamos lá. Oxidação e redução. Então primeiro, antes da gente sair escrevendo as semi-reações, a gente tem que identificar quem está oxidando, quem está reduzindo, e aí depois a gente escreve a semi-reação. Então aqui, ó, o cobre sólido significa cobre metálico, número de oxidação 0. Vira cobre 2, tá? Então há uma oxidação. Oxidação está acontecendo com o cobre e o níquel está então reduzindo de mais 2 para 0. Então, redução, diminuição do valor numérico do NOx. Então eu tenho oxidação no cobre, redução no níquel. Então vamos começar pela redução, tá? Porque a redução, ó, vou começar escrevendo, né? A redução, a semi-reação de redução, é quando alguma espécie química, como o níquel 2 aquoso, recebe elétrons, então 2 elétrons, e reduz o seu número de oxidação. De níquel 2 vai para níquel 0, que é o níquel sólido. Então, redução, alguma coisa recebe elétrons, então os elétrons são reagentes, e o número de oxidação reduz, de mais 2 vai para 0. Então a redução, a semi-reação de redução é essa aqui, ó. Níquel 2 mais 2 elétrons formando níquel sólido. E a oxidação é quando eu tenho alguma coisa, no caso o cobre, que doa elétrons e se transforma em outra. Então nesse caso ele vai se transformar em Cu2+, o íon cobre aquoso, e vai doar 2 elétrons. Esses elétrons, então, vão ser aproveitados aqui pelo níquel para fazer a redução. Então, na primeira, a redução, a semi-reação de redução é a do níquel e a semi-reação de oxidação é a do cobre. Então, observem posição dos elétrons, tá? Elétron na semi-reação de redução é antes da seta, na semi-reação de oxidação é depois da seta. Beleza? Então, letra A, tranquilo. Na letra B, um pouco mais complexa já, pelo seguinte. Eu tenho agora, ó, 2 átomos de ferro, 3 átomos de bário, né? 3 bário e 2 ferro. Mas não se preocupa. Ó, o ferro vai de 3 para 0. Então, o ferro está reduzindo, está recebendo elétrons, está diminuindo o seu número de oxidação de mais 3 para 0. E o bário está indo de 0 para mais 3, então o bário está oxidando. Então o que eu tenho aqui, ó, na redução é 2 ferro 3+ aquoso, que vai receber uma quantidade de elétrons, então vai receber uma quantidade de elétrons, que a gente já vai falar sobre ela, para se transformar então em 2 ferros sólidos. Quantos elétrons, tá?
Então, se eu tenho cada ferro saindo de 3 positivo para 0, eu preciso de 3 elétrons. Então, para eu pegar um átomo de ferro e sair de mais 3 para 0, eu preciso de 3 elétrons. Mas eu tenho 2 átomos de ferro. Então, você vai ter 6 elétrons envolvidos. 2 vezes 3. Então, serão 6 elétrons aqui envolvidos. Então, 3 para cada ferro, beleza? Na oxidação, então, se o ferro vai receber 3 elétrons, 6 elétrons, né, cada ferro recebendo 3, alguém vai ter que doar. Por isso eu tenho 3 bários aqui. Ó. Então, 3 bários sólidos vão se transformar em 3 bários 2 mais aquoso, 3 íons bários, e com isso, ó, cada bário perde 2 elétrons. Se são 3 bários, vai dar 3 vezes 2. Então, vão ser liberados aqui 6 elétrons. Vamos colocar o elétron aqui em vermelho. 6 elétrons, tá? Então, 3 átomos de bário, cada um liberando 2, dá 6 elétrons no total, que vão ser recebidos por aqueles 2 átomos de ferro 3 para virarem ferro sólido. Então, oxidação e redução aí também nessa letra B. Beleza? Então, assim é uma forma da gente abordar esse exercício. E vamos para o exercício 2, que já está aparecendo aqui. Vamos lá, aí você pode se perguntar assim, professor, mas por que você deu um corte aí se o exercício 2 já estava aparecendo? Aí eu te respondo, para facilitar depois para eu juntar tudo num vídeo só e facilitar se eu errar alguma palavra, alguma coisa, eu uso essa estratégia aqui nessas listas maiores, eu gravo um por um, mesmo que ele apareça aqui. Eu faço um cortezinho para separar o arquivo que eu vou unir depois lá na edição. Então, só curiosidade aí. 2 aqui, puramente teórico, né? Qual semi-reação acontece no cátodo de uma célula galvânica? Isso aqui você pode substituir por uma palavra um pouco mais familiar, em uma pilha, tá? E qual acontece no ânodo? Então, cátodo e ânodo, quais são as reações? Então, no cátodo acontece uma reação e no ânodo acontece outra reação. Se eu não tiver os acentos, né, vira cátodo e anodo, tá? Então, no cátodo acontece a redução. E no ânodo? No ânodo acontece a oxidação. Beleza? E aí, independente se é na pilha, que é um processo espontâneo, ou se é numa eletrólise, onde o processo é forçado, a redução sempre acontece no cátodo e a oxidação sempre acontece no ânodo, tá? Formas de você lembrar isso, você pode pensar, ó, consoante com consoante, cátodo, redução, vogal com vogal, ânodo, oxidação. Ou você pode lembrar dessa sigla aqui, ó, CRAL, cátodo, reduz ou redução, ânodo, oxidação. Então, CRAL ou consoante, consoante, vogal, vogal, pode te lembrar aí a responder qual semi-reação acontece em cada um desses pontos aí de uma célula galvânica ou de uma célula eletrolítica, né? O cátodo e o ânodo. Cátodo sempre redução, ânodo sempre oxidação, beleza? Então, exercício 2, fácil assim, só lembrar aí da teoria. Vamos para o 3? Exercício 3 aí só dei uma subidinha na folha, né? Diz o seguinte, considere uma ponte salina contendo KCl como eletrólito. Durante o funcionamento da pilha que contém essa ponte, para qual eletrodo migrará o íon K+, e para qual migrará o íon Cl-? Por que isso acontece? Então, tentando rapidinho fazer um esboço aqui de uma célula galvânica aí que possa representar essa situação, onde eu tenho uma ponte salina. Então, eu vou ter um frasco, né? De um lado, vou ter um frasco do outro lado, vou ter aqui uma placa de um metal de um lado, uma placa de um metal do outro lado. Essa placa vai estar ligada por um fiozinho, passando de repente aqui por um voltímetro, né? Uma coisa que vai medir ali pra gente. Vai ter aqui uma conexão de fios. E a ponte salina é uma ligação, né? Um tubo, geralmente em U, que liga essas duas partes aqui. Então, a ponte salina, tá? PS de ponte salina, é essa partezinha aqui. Este tubo é a ponte salina, vamos destacar ele aqui em vermelho, tá?
Então, essa ponte salina é que nos interessa. Para que isso aqui seja uma pilha mesmo, eu teria que ter aqui, né, um líquido aqui, tá? Nos dois frascos, tá? E aí eu teria, né, um metal aqui nessa placa A, nessa placa da esquerda, e um metal aqui nessa placa da direita. Dentro aqui desses frascos eu teria soluções com íons desse metal. Vamos chamar de metal A e metal B, tá? Então, se essa placa aqui for do metal A e essa placa aqui for do metal B, aqui dentro da solução eu tenho que ter A positivo, tá? X vezes, né? X cargas positivas, não interessa quantas cargas positivas. E aqui dentro também eu teria que ter, então, B com cargas positivas, Y cargas positivas, também não nos interessa qual é esse valor. Então eu teria aqui metal, íon do metal dissolvido, metal, íon do metal dissolvido. Esse é o contexto onde eu tenho uma ponte salina, tá? E nessa ponte salina aqui especificamente, o exercício está dizendo para a gente que tem lá dentro KCl. Então, o KCl, ele vai estar ali nessa ponte salina, dissolvido em água. Então, ele vai estar como K+, aquoso, e Cl- também aquoso. Então, são esses íons K+, e Cl- que o exercício está perguntando para a gente. Para onde migra o K+, para onde migra o Cl-, tá? Então, para onde? Qual é que eu falo? Né? Recomendo você associar. O K+, vamos pegar aqui, ó, né? Eu vou transformar aqui, ó. Vou colocar para cá, para ficar mais fácil de ver. O K+, ele é o cátion do potássio, certo? E o Cl-, ele é o ânion do cloreto. É o ânion cloreto, né, que vem do cloro. Para onde que vai o cátion? O cátion vai para o cátodo. E para onde vai o ânion? O ânion vai para o ânodo. Então, essa é o deslocamento, essa é a direção do deslocamento. Então, para qual eletrodo migrará o íon potássio? Como ele é um cátion, o íon potássio vai para o cátodo. Para onde migrará o íon Cl-? Como ele é um ânion, ele vai para o ânodo. Então, essa é a lógica. Cátions vão em direção ao cátodo, ânions vão em direção ao ânodo. Tá? Essa é a primeira parte da pergunta. Potássio vai para o cátodo e o Cl- vai para o ânodo. Mas por que que isso acontece? Tem a ver com essas quantidades aqui, ó. Com o passar do tempo, o que que acontece com a concentração? Deixa eu trazer para cá. Com a concentração, né? Esse colchete vai indicar a concentração em mol por litro. Então, com o passar do tempo, o que acontece com a concentração do A+ aqui? Se aqui, tá? Eu colocar, porque até agora eu não dei informação nenhuma sobre quem é o cátodo, quem é o ânodo aqui, né? Então vamos começar a dar essa informação agora. Ó. Se eu falar que o fluxo de elétrons é nesse sentido, do A para o B, se o fluxo de elétrons é do A para o B, significa que o A é o ânodo, onde acontece a oxidação, doa elétrons, e o B é o cátodo, onde recebe elétrons para acontecer a redução. Então, com base nessa informação agora, eu consigo definir o que vai acontecer com a concentração dos íons aqui, dos íons AX+, aqui na solução. Porque se aqui vai oxidar, essa placa vai corroer. Então, com o passar do tempo, o que acontece no ânodo? A placa do ânodo corrói e a solução do ânodo aumenta a quantidade de cargas positivas referentes ao íon do metal, no caso aqui o AX+, né, ou A mais X. Com o passar do tempo, ânodo, placa corrói, concentração da solução aumenta em cargas positivas. Qual é a consequência disso? Se aqui tem mais cargas positivas, ele vai atrair cargas negativas. Então, o positivo, o excesso de carga positiva, atrai as cargas negativas. De onde? Da ponte salina. Quais são as cargas negativas nesse exemplo de ponte salina? Cl-. Então, por que que o ânion Cl vai para o ânodo? Que nesse caso aqui do meu desenho, agora eu representei o ânodo à esquerda. Ele vai porque a concentração de cargas positivas no ânodo aumenta com o passar do tempo. Tá? E por que que o cátion vai para o cátodo? O que acontece com o passar do tempo se está acontecendo a redução aqui desse lado?
A redução significa que os íons que estão dissolvidos recebem Y elétrons aqui, né? E viram o metal B. Então, esses íons B mais Y recebem os elétrons que estão vindo lá do ânodo, reduzem, viram metal e grudam na placa. Com isso, eles deixam a solução. Então, com o passar do tempo, a concentração de cargas positivas nessa solução diminui. Consequência, então, da pilha funcionando, essa placa aumenta a sua massa e a concentração de cargas positivas aqui diminui. Como a concentração de cargas positivas diminui, eu tenho um excesso de cargas negativas. Por isso que o cátion vai para o cátodo, porque ele vai ser atraído pelas cargas negativas que estão sobrando lá agora, porque as cargas positivas que existiam deixaram de existir porque aconteceu a redução. Então essa é a lógica. O cátion vai para o cátodo, ânion vai para o ânodo. Por quê? Para compensar a diferença de cargas que começa a existir depois de um tempo de funcionamento da pilha. Tá? Então é para ter um equilíbrio elétrico aí no nosso sistema. Fechou? Então a aplicação aí da teoria só sobre como que funciona uma pilha. Com isso a gente vai para o exercício 4. Vamos lá então, exercício 4 aí na tela. Diz o seguinte, na tabela de potenciais padrão de redução, tem um link aí no arquivo em PDF, né? Localiza semi-reações de redução para a redução dos seguintes íons metálicos para o metal. Então tem aqui uma sequência de íons, né? E eu tenho que localizá-la na tabela. E aí segue aqui, dentre os íons metálicos e os metais que constituem as reações, vão ser feitas algumas perguntas, né? A tabela é essa tabela aqui, ó, tá? Se você clicar lá naquele link, você vem para essa tabela e tem um detalhe, né? Tá muito pequenininha essa letra. E outro detalhe é que não tem nessa tabela o ouro 1. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui num pedacinho de papel para gente todas as equações que nos interessam, inclusive a do ouro 1, que não está nessa tabela que eu disponibilizei. Então, teria que pesquisar ela em outro lugar. Aqui, então, de posse desses valores aqui de potencial padrão de redução, como que eu consigo responder quem é o oxidante mais fraco, quem é o oxidante mais forte, o redutor mais forte, o redutor mais fraco? Tá? Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha. O que é esse agente oxidante, agente redutor, né? O agente é aquilo que promove, né? Então, eu vou simplificar agente por AG, tá? Então, o agente oxidante e o agente redutor. O que faz cada um, né? O agente oxidante é o que promove a oxidação do outro. O agente redutor é o que promove a redução do outro. Então, como é que será que eu consigo promover a oxidação de alguém? Fazer alguém se oxidar? Ué, quem quer se oxidar, quer dar elétrons. Tá? O metal que quer oxidar, ou o íon que de repente queira se oxidar mais ainda, vai, para oxidar, doar elétrons. E aí, como é que eu ajudo isso? Recebendo os elétrons, horas. Opa, bati aqui. Recebendo os elétrons. Então, o agente oxidante é a substância que reduz. Certo? Então, o agente oxidante é a substância que se reduz. Como é que eu consigo fazer o outro oxidar? Eu tenho que receber os elétrons dele. Tá? De forma análoga, só que inversa, né? O agente redutor é a substância que permite que o outro se reduza, tá? E o outro vai se reduzir recebendo elétrons. Então, como eu faço alguém se reduzir? Eu vou lá e dou elétrons para ele. Então, a substância que oxida dá elétrons para alguma outra substância. O que ela vai fazer com a outra substância? A outra substância vai receber, vai se reduzir. Então, agente oxidante é a substância que se reduz. Agente redutor é a substância que se oxida, tá? Então, o melhor agente oxidante é a substância que tiver maior tendência de se reduzir. Porque quanto mais ela quer se reduzir, mais ela vai querer oxidar alguém. Se ela quer pouco se reduzir, então ela não é muito oxidante. Tá? Aqui, a substância que se oxida, tá? Que ela quer muito se oxidar, ela vai ser um bom agente redutor. Se ela não quer tanto se oxidar, então ela não vai ser um bom agente redutor. Então essa é a ideia que a gente tem que ter ao analisar aqui esses potenciais para poder então responder aquelas questões lá. Qual vai ser o melhor agente oxidante, o melhor agente redutor? Tá? Então vamos começar aqui
por essa parte do agente oxidante. Vamos colocar isso em termos de potencial de redução, tá? Eu tenho aqui, então, a substância que se reduz, quanto maior for o potencial de redução, então vamos pegar aqui o ouro. O maior valor aqui, ó, de potencial é o mais 1,68. Então, o ouro é o maior potencial de redução desses elementos selecionados no exercício. Então, a maior tendência de redução é do ouro. Quanto maior for a tendência da substância a se reduzir, maior vai ser o poder oxidante dele. Então, aqui, ó, quanto maior o potencial padrão de redução, maior vai ser a função de agente oxidante, tá? Por quê? Quanto mais ele quer se reduzir, mais ele vai fazer o outro se oxidar. Então, quanto maior o potencial de redução, maior a ação como agente oxidante. Quanto menor for o meu potencial de redução, menor é a característica de ele ser um agente oxidante, tá? Se ele quer pouco se reduzir, ele vai forçar pouco o outro se oxidar. Essa é uma primeira ideia para a gente poder ir lá e analisar as questões, tá? Vamos olhar aqui agora a parte do agente redutor, que é a substância que se oxida. E aí é o seguinte, ó, a oxidação é o contrário aqui da redução, tá? Eu poderia ter equações como essa, escrever tudo isso aqui no outro papelzinho, como semi-reações de oxidação, né? Invertendo aqui. Mas não vamos fazer isso não, porque as tabelas e os exercícios geralmente vão trazer potenciais de redução. Então, qual que tem que ser a lógica aqui? Quanto maior o potencial de redução, menor o potencial de oxidação. O inverso. Então, ó, se o ouro aqui é mais 1,68 volts de potencial de redução, ele quer bastante aqui se reduzir em relação aos demais, ele é o que quer menos se oxidar, porque o potencial de oxidação é só eu trocar o sinal aqui, tá? Então, quanto mais a substância quer reduzir, menos ela quer oxidar. Quanto menos ela quer reduzir, mais ela quer oxidar. Então, é o inverso. Então, se eu quero uma substância que oxida, o que acontece se eu tenho, né, uma substância aqui que tenha um elevado potencial padrão de redução? Para fazer a mesma lógica aqui, ó, comecei com setinha para cima. Então, quando a gente está falando de agente redutor, o que significa eu ter um elevado potencial de redução? Significa que eu quero bastante reduzir. Quem quer bastante reduzir, não quer bastante se oxidar. Então, qual que é a lógica aqui? Se eu tenho um elevado potencial de redução, eu tenho um baixo potencial de oxidação. Se eu tenho um baixo potencial de oxidação, eu quero pouco me oxidar. Então, eu vou ter uma baixa atuação como agente redutor. Essa é a lógica. Se a substância tem um alto potencial de redução, quanto mais alto for, mais baixo vai ser a tendência dela se oxidar e, com isso, menor vai ser a atuação dela como agente redutor. Porque quem é o agente redutor? É a substância que quer se oxidar, tá? E a substância que quer se oxidar não quer reduzir. Por isso, quando eu tenho aqui um potencial de redução baixo, significa que eu tenho um maior potencial para oxidação. Se o potencial de oxidação é maior, significa que a substância quer oxidar. Se ela quer oxidar, ela vai atuar como um melhor agente redutor, tá? Então aqui a gente tem os inversos aí, né? Quanto maior o potencial de redução, menor o de oxidação e, portanto, menor a tendência de ser agente redutor. Porque para ser agente redutor, a coisa tem que oxidar, tá? Quanto menor for o potencial de redução, maior é o de oxidação e, portanto, a ação como agente redutor vai ser melhor, porque o agente redutor é uma substância que tem que oxidar, tá? Então, essa é a lógica aqui agora que a gente vai analisar, tá? Então, vamos lá. Tudo isso introdução apenas, né? Mas agora vai rápido aqui, ó. Letra A. Qual íon metálico é o agente oxidante mais fraco?
Então, para ser o agente oxidante mais fraco, então a gente está aqui, ó, oxidante mais fraco é aquele que tem menor potencial de redução. Então, vamos analisar aqui, quem tem o menor potencial de redução é o zinco, tá? Então, o íon zinco é o menor potencial de redução, se você olhar aqui, menos 0,76. Então, aqui, qual é o íon metálico? Qual íon metálico é o agente oxidante mais fraco? É o zinco 2+, porque ele tem o potencial padrão de redução igual a menos 0,76, que é o menor valor, né? Então, ó, o menor valor de potencial tem menor atuação como agente oxidante, tá? Na letra B, diz o seguinte, pergunta o seguinte, qual íon metálico é o agente oxidante mais forte? Então, agente oxidante mais forte significa ter o maior potencial de redução. Maior potencial de redução, como eu adiantei aqui, alguns segundos atrás, é o ouro, mais 168. Então, o íon ouro mais é, nesse caso aqui, o agente oxidante mais forte. Então, o íon Au+, por ter um potencial de redução mais 1,68, aqui é volts, né? Ele é o maior valor, tá? De potencial de redução. Por isso, ele é um agente oxidante mais forte, tá? Quando eu venho aqui agora para agente redutor, a gente começa a ter, né? Começa a dar nó no cérebro, a gente vai invertendo. Mas é só a gente olhar aqui esse esqueminha que eu montei. Quem é o agente redutor mais forte? Então, agente redutor, ele vai ser mais forte se a tendência dele oxidar for mais forte. E quando que a tendência de oxidar é mais forte? Se eu olhar para potenciais de redução. Eu vou olhar para o menor valor que eu tiver de potencial de redução. Menor valor que eu tenho de potencial de redução é o menos 0,76. Então, para agente redutor, eu vou ter quem? O zinco é o metal, né? Então, aqui é o metal, não o íon. Está sendo perguntado. Então, o zinco aqui é o agente redutor mais forte, tá? Porque ele tem um potencial de menos 0,76, ele tem a menor tendência de reduzir e, portanto, ele tem maior a tendência de oxidar. Se ele tem maior tendência de oxidar, ele vai ser um bom redutor, tá? Porque o redutor oxida para o outro reduzir. A letra D, qual metal é o agente redutor mais fraco? Então, para ser agente redutor fraco, ele tem que ter baixa tendência de oxidação e alta tendência de redução. Nesse caso aqui, o metal é o ouro. Então, aqui são os extremos, né? Aquele que é o oxidante mais fraco vai ser o redutor mais forte. Aquele que é o oxidante mais forte vai ser o redutor mais fraco, porque é o inverso, tá? Só que aí, eu estava apontando lá em cima, vocês não estavam vendo, né? Aqui, ó, o oxidante mais fraco é o íon zinco, então o metal correspondente vai ser o redutor mais forte. O oxidante mais forte, né, era o ouro, então o redutor mais fraco vai ser o ouro sólido. Aqui, ouro. Íon, ouro, e aqui, ouro sólido, tá? Então, essa é a ideia aí. Essa partezinha, essa relaçãozinha aqui, se você quiser, aí, ó, tira um print da tela agora, tá? E você usa essa relação aí em casos futuros, se você quiser. Agora, vamos lá. Agora, algumas ações aqui que a gente não vai precisar mais dessa informação aqui de redutor, oxidante, como é que se comporta. Simplesmente a gente vai analisar esses potenciais aqui. Letra I. O estanho sólido reduzirá o cobre 2 a cobre 0. Então, o estanho reduzirá o cobre significa que ele vai ser o agente redutor, portanto, aqui está dizendo o estanho oxida em presença de cobre 2, tá? Então, se o cobre vai ser 2+ para cobre 0, o cobre reduz e, portanto, o estanho vai oxidar. Será que é verdade? Será que não é? Olha para os potenciais. Isso vai ser verdade se o potencial de redução do cobre for maior que o potencial de redução do estanho, porque aí o cobre reduz, porque ele tem maior potencial para isso, e o estanho, que tem menor potencial para reduzir, tem maior potencial para oxidar. Então, o estanho oxida e o cobre reduz, se e somente se o cobre tiver um potencial de redução maior. Então, vamos olhar. Cobre, mais 0,34. Estanho,
menos 0,14. Então, verdade. Então, aqui, o estanho reduzirá o cobre 2 a cobre 0? Sim, o estanho reduzirá. Não perguntei por quê. Se fosse por quê, é porque o cobre tem maior potencial de redução e o estanho tem menor potencial de redução. Tá? A letra F agora. O metal prata, né, a prata sólida, reduzirá o cobalto 2 a cobalto sólido. Então, está dizendo que a prata vai reduzir o cobalto, ou seja, a prata vai oxidar, doar elétrons para o cobalto 2 virar cobalto 0. Da mesma forma, essa redução só vai acontecer se o potencial de redução do cobalto for maior que o da prata. Então, vamos pegar aqui a nossa folhinha. Cobalto, menos 0,28. Prata, mais 0,80. Não acontece. Entre cobalto e prata, a prata oxida e o cobalto... A prata reduz e o cobalto oxida. E não o contrário. Não vai ser o cobalto que vai reduzir. A prata que reduziria. Então, aqui a resposta é não. Né? A prata metálica não reduziria o cobalto 2 a cobalto 0. Essa não é uma reação espontânea, porque o potencial de redução da prata é maior que o do cobalto. Quais íons metálicos na lista podem ser reduzidos pelo estanho? Então, quais íons metálicos podem ser reduzidos pelo estanho? Então, se o estanho vai reduzir alguém, ele vai atuar como agente redutor, ou seja, o estanho oxida para outro elemento se reduzir. Então, o que eu tenho que olhar? Quais íons metálicos têm maior potencial de redução que o estanho? Porque se eles têm maior potencial de redução que o estanho, eles vão ser reduzidos pelo estanho. Tá? Então, vamos lá, estanho é menos 0,14. Eu tenho aqui mais 168, então vou pegar na sequência aqui, né? Ó. Quais íons metálicos podem ser reduzidos pelo estanho? Mais 168 é maior que menos 0,14? Sim. Então, o íon ouro pode ser reduzido. Menos 0,76? Não, porque é um valor menor que esse. Então, eu tenho que buscar valores maiores de redução, de potencial de redução do que menos 0,14. Então, zinco não. Cobalto também não, porque é menos 0,28. É um valor menor que menos 0,14. Prata, sim. Então, a prata mais 0,80. O Ag+, então, é um íon metálico que, entrando em contato aí com o metal estanho, vai reduzir. E aqui no finalzinho que não está aparecendo, o cobre mais 0,34 é um valor maior que o menos 0,14. Então, também eu vou ter aqui o cobre 2+. Então, ouro, prata e cobre, né? Ouro 1, prata, que é 1, e o cobre 2, vão ser reduzidos aí pelo estanho. Tá? Por quê? Porque eles têm maior potencial de redução que o estanho. E por fim, aqui nesse longo exercício número 4, quais metais podem ser oxidados pelo Ag+? Então, se for oxidado pelo Ag+, significa que o Ag+, vai reduzir para que o outro se oxide. Então, o Ag+, é o agente oxidante. Ele vai fazer o outro se oxidar para que ele se reduza. Tá? Então, algo que é oxidado por outro, né? Esse outro vai sofrer redução. Então, eu tenho que olhar potencial de redução da prata. É mais 0,80. O que eu tenho que observar? Quais desses metais metais podem, então, ao interagir com a prata, ser oxidados. Como que eu vou ver isso? Eu vou olhar aqui, o mais 0,80 é o potencial de redução. Então, para a prata oxidar alguém, ela tem que ser o agente oxidante, ela tem que reduzir. Ela só vai reduzir se os outros participantes tiverem o potencial de redução menor que o da prata, menor que o dela. Tá? Então, se eu pegar prata com estanho, então ó, eu tenho mais 0,80 com menos 0,14. A prata reduz e o estanho oxida. Então, o estanho pode ser oxidado pelo íon prata? Sim, porque a prata tem maior potencial de redução. O ouro não. O ouro tem maior potencial de redução que a prata. Então, o íon prata não pode oxidar o metal ouro. O zinco, sem dúvida. Então, menos 0,76. Se eu colocar uma placa de zinco em contato com íons prata, eu vou ter
a redução da prata, a oxidação do metal. Então, o metal zinco também pode ser oxidado pela prata. O cobalto também. Então, esse valor menos 0,28 é menor que mais 0,80. Então, o metal cobalto também pode ser oxidado pelo íon prata. E, por fim, aqui, o cobre mais 0,34 é um valor menor que mais 0,80. Então, o cobre também pode ser oxidado pelo íon prata, tá? Então, por quê? Porque o íon prata tem maior potencial de redução que todos esses metais aqui. Portanto, esses metais em contato com o íon Ag+, vão ser oxidados, tá? Vão doar os seus elétrons para o íon Ag+, e eu vou ter uma deposição de prata metálica aí sobre esses metais, tá? Exercício 4 longo, talvez você tenha cansado de me ouvir, mas se você está aqui até o final desse exercício de número 4, aguenta mais um pouquinho aí e fica até o final do vídeo, que é importante pra gente. Vamos para o exercício 5. Então vamos lá, exercício 5 aqui na tela. Agora vamos fazer ele, também é relativamente longo aí o exercício, mas vamos tentar fazer ele aqui o mais rápido possível. As seguintes semicélulas estão disponíveis, né? Ag+, Ag sólido, Ag0, né? Zinco 250, cobre e cobalto, né? A conexão de duas dessas semicélulas produz uma célula voltaica, que é uma pilha, né? Dadas as 4 semicélulas, aqui faltou um dadas, né? Seriam dadas as 4 semicélulas, são possíveis 6 células voltaicas. Então, eu posso montar 6 pilhas diferentes unindo essas semicélulas aí. Estas são rotuladas para simplicidade como? Então, eu vou ter uma pilha da prata com zinco, outra da prata com cobre, a outra do cobre da prata com cobalto, do zinco com cobre, zinco, cobalto e cobre, cobalto. O famoso cuco. E aí, eu coloquei uma observação aqui nessa lista para usar a tabela lá do exercício 4. E no caso, exatamente, né, os mesmos elementos aparecem aqui também. Ó, tá? Então, eu tenho zinco, eu tenho o cobalto, eu tenho a prata e tenho o cobre. Então, os 4 elementos de baixo aqui daquele papelzinho que eu estava usando, se você assistiu o exercício 4, eu vou usar aqui também, porque a gente vai usar esses potenciais aí. Então, beleza. Em qual das células o eletrodo de cobre serve como cátodo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar todas as células, vou representar aqui rapidamente as células na nossa esquerda aqui. Ó. Então, eu tenho com o Ag, eu tenho o AgZn, o AgCu e o AgCO. Começando com o zinco, eu tenho ZnCO e ZnCu. E por fim, aqui embaixo, CuCO. São as 6 possibilidades aqui. Onde é que eu tenho cobre? Eu tenho cobre aqui, eu tenho cobre aqui e eu tenho cobre aqui. O que está sendo perguntado, vamos colocar aqui em cima, ó, em qual das células o eletrodo de cobre serve como cátodo? Então, eu tenho cobre nessas 3 células. Em qual delas o cobre vai ser o cátodo? Lembra lá que reação, que semi-reação que acontece no cátodo? Cátodo reduz. CRAL, consoante com consoante, cátodo reduz. Então, o que eu preciso saber para responder ali em qual das células o eletrodo de cobre serve como cátodo, eu tenho que olhar onde ele está e verificar em qual deles o cobre vai sofrer redução para ser o cátodo. Em qual deles ele vai sofrer redução? Naquelas onde esse valor for o maior. Então, vamos pegar entre o cobre e a prata. Primeira, o cobre tem mais 0,34 e a prata vai ter mais 0,80. Então, a prata é um valor maior. O que eu vou colocar aqui, então, para facilitar? Quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo? Então, nesse caso aqui, ó, do AgCu, o Ag é mais 0,80 e o Cu é mais 0,34. Mais 0,80 é um valor maior. Então, o maior valor de redução vai ser o nosso cátodo. Então, o Ag é o cátodo e sobra para o ânodo ser o cobre, tá? Então, cátodo acontece a redução, maior potencial de redução fica aqui. Vamos ver onde tem mais cobre. Tem aqui ZnCu, entre o zinco e o cobre. Vamos lá olhar os potenciais de redução. Cobre mais 0,34, zinco menos 0,76. Opa, aqui beleza. O cobre tem maior potencial de redução.
Se ele tem maior potencial de redução, ele vai ser o cátodo e sobra para o zinco ser o ânodo, beleza? E por último, o cuco, né? Cobre com cobalto. Cobre mais 0,34, cobalto menos 0,28. Então, cobre potencial de redução maior também vai ser o cátodo e sobra para o cobalto ser o ânodo. Então, quais são as duas, aqui no caso, né, quais são, né, as células ali voltaicas onde o cobre vai ser cátodo? Vai ser, né, na ZnCu, então vamos colocar aqui, na célula ZnCu e na célula cuco, CuCO, tá? Por quê, professor? Porque somente nessas o potencial de redução do cobre é maior e cátodo reduz. Então, a redução acontece no cátodo. Tranquilo? Aqui, então, vamos pegar o exercício, a letra B, né? Em qual das células voltaicas o eletrodo de cobalto serve como ânodo? Uma já está aqui, né? Ó, cobalto, ânodo. No cuco, o cobalto é ânodo. Vamos ver onde estão as outras de cobalto. Eu tenho uma de cobalto aqui na prata e com o zinco. Então, vamos pegar novamente aqui, ó, nossa listinha de potenciais. Ag com CO. Ag, mais 0,80. CO, menos 0,28. Então, o valor de redução da prata é maior que do cobalto. Portanto, a prata vai ser cátodo e o cobalto vai ser ânodo. Beleza, segunda célula que a gente encontra onde o cobalto é o ânodo. Por fim, cobalto e zinco. Então, eu pego o cobalto e comparo com o zinco. Cobalto, menos 0,28, zinco, menos 0,76. Qual é o maior valor? Menos 0,28 é o maior valor, porque eu estou trabalhando com valores negativos, né? Aquele mais perto do zero é maior. Então, menos 0,28 está mais perto do zero do que o menos 0,76. Então, aqui o cobalto é o maior potencial de redução. Portanto, o cobalto vai virar o cátodo e o zinco vai virar o ânodo. Beleza? Então, essa é a relação aí. Vamos lá, aqui vamos responder então, né? Eu tenho duas células voltaicas, né? Onde o cobalto vai ser ânodo. Cobalto vai ser ânodo no AgCO e vai ser também no cuco, CuCO, tá? Então, duas células aí onde o cobalto serve como ânodo. Letra C. Qual a combinação de semicélulas gera o maior potencial? E aqui vai perguntar qual gera o menor potencial. Como é que eu calculo o potencial de uma célula, né? O potencial da célula, ou a DDP, vamos colocar aqui, DDP, é calculado como? Eu pego o potencial padrão de redução da substância que reduz, que portanto compõe o cátodo, menos o potencial padrão de redução da substância que oxida, portanto, aquele que compõe o ânodo, tá? Aqui, ó, entre o Ag e o zinco, o Ag é 0,80, o zinco é menos 0,76. Só para completar aqui essa nossa tabelinha, o Ag vai ser o cátodo e o zinco vai ser o ânodo, beleza? Dentro desta lógica aqui agora, a gente faria um cálculo aí para esses valores, tá? E aí deixa eu pegar minha colinha aqui e trazer ela mais perto da gente. Opa, vamos lá. Peguei aqui a minha colinha onde eu já tinha representado esses valores aí. Se a gente olhar, como que você faria aí, né? Você pegaria cada um desses valores, ó, a partir dessa análise. Cátodo e ânodo. Então, cátodo reduz, ânodo oxida. Eu já coloquei na sequência que você vai substituir aqui, ó. Então, para achar a diferença de potencial, a voltagem dessa pilha, eu tenho que pegar o potencial de redução da prata e subtrair do potencial de redução do zinco. E fazer a mesma coisa, da prata para o cobre e assim por diante, tá? Se você fizer todas essas contas aqui, tá? Eu vou colocar já o valor final, depois eu vou só mostrar para você tirar um print aqui do meu rascunho. Mas como que vai ficar o valor final se eu fizer isso aqui, ó? Potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida. Eu vou colocar os valores, depois eu vou fazer um exemplo para vocês verem que é bem simples. Quais vão ser os valores? Então, dessa pilha AgZn vai ser mais 1,56 volts. Da AgCu vai ser mais 0,46 volts. A GCO vai ser mais 1,08 volts.
No ZnCu, que eu pulei, o ZnCO, vamos colocar aqui que eu fiz uma ordem diferente, mais 0,48 volts. No ZnCu, mais 1,1, isso aqui é clássico, todo livro, todo site praticamente que fala de pilha traz essa representação aí da pilha cobre-zinco, né? E CuCO, mais 0,62 volts, tá? Então, esses são os valores que a gente calcularia. Exemplo de cálculo, né? Vamos pegar aqui esse cuco, por exemplo, né? Que eu estou falando, estou brincando aí, o cuco. Para o cuco, como que ficaria o cálculo que você vai fazer para chegar em todos esses valores aqui? Então, a diferença de potencial da pilha é o potencial de quem reduz. Quem reduz está lá no cátodo, então é o valor do cobre. Aí você tem que ir lá na sua tabelinha, achar o valor da redução, do potencial de redução do cobre, mais 0,34. Então eu escrevo aqui, mais 0,34, menos, esse menos é da fórmula, o potencial de redução da substância que oxida. Aquele menos, eu apontei, vocês não viram, né? Menos da fórmula, tá? Então, potencial de quem reduz, mais 0,34 do cobre. Potencial de quem oxida. Quem oxida está no ânodo, nesse caso aqui o cobalto. Então, o cobalto, menos 0,28. Então, esse menos é da fórmula, menos 0,28 é o potencial de redução do cobalto, de acordo com o nosso papelzinho aqui com os valores. Então, essa DDP aqui é da CuCo, a pilha cobre-cobalto. Fazendo essa conta aí, o que você vai ter? Ó, mais 0,34, menos vezes menos mais, então dá mais 0,34, mais 0,28, esse valor dá mais 0,62 volts, tá? Então, fazendo esse mesmo cálculo aqui para todos esses, usando esses valores, você vai chegar aí nas respostas, tá? E agora, se você quiser fazer um print do meu rascunho, pega aí esse print do rascunho aqui, ó, aqui, esse ponto, tá? Para ficar aqui, ó, legal, esconder, ficar só ele. Esses são os cálculos aí que eu fiz, né, para chegar naqueles valores lá, tá? Então aqui que eu fiz uma inversãozinha entre uma versão e outra aqui, entre a prévia e o valendo, né? Então, esses valores aí, faz o cálculo certinho que você não vai ter erro. Detalhe importante aqui é o seguinte, né? Todos esses valores, essas contas vão dar positivas, porque são processos espontâneos, tá? Se eu pegar numa determinada situação, uma determinada condição, tá dizendo lá que a substância tal sofre redução, a outra sofre oxidação, se eu fizer o cálculo do potencial e o valor der negativo, o sinal der negativo, significa que não é um processo espontâneo, é um processo forçado, então eu só posso fazer ele por meio de uma eletrólise, tá? Então, essa é a ideia aí do exercício 5, exercício longo também, mas que a gente consegue responder aí com certa tranquilidade, né? Agora aqui, faltou responder, né? O que é a letra C e o que é a letra D? Então, qual é o maior valor? O maior valor é o mais 1,56, então o maior potencial é gerado na célula AgZn, e o menor potencial, se a gente olhar aqui, ó, o menor potencial é 0,46. Entre o Ag e o Cu é o menor potencial. Ag-Cu é o menor potencial. Com isso, a gente responde aí todo o exercício 5, né? Então, essas aí, resumidamente, são as respostas e a gente teve todo aquele meio de campo ali para chegar até esse ponto, né? Com isso, a gente fecha o exercício 5 e vamos para o 6 sem perder tempo. Vamos lá, exercício 6, então, na tela FUVEST, né? Moedas feitas com ligas de cobre se oxidam parcialmente pela reação do ambiente. Para limpar essas moedas, pode-se utilizar o arranjo esquematizado a seguir. Ao se fechar o circuito, a semi-reação que ocorre na moeda é... Então, temos um desenho aqui, tá? Então, o que é esse esquema? Esse aqui é um esquema de eletrólise, tá? Como é que você pode bater o olho num desenho desse e claramente falar, isso aqui é uma eletrólise, né? Você observa esse ponto de cima aqui, ó. Eu vou ter, ou a palavra, por exemplo, aqui tem uma bateria, ou eu vou ter esse símbolo, né? Vamos dar uma ampliada ali, uma ampliada resumida, né? Então ali, ó, eu posso ter este símbolo aqui, ó, sobre um desenho desses. Este símbolo aqui
e indica um gerador, tá? Então vai indicar algo que seja uma fonte de corrente, no caso, corrente contínua. O lado menor vai ser o polo negativo desse meu gerador. E a partezinha maior aqui vai ser a parte positiva do meu gerador. Nesse exercício já foi dado aqui, tá? Então eu tenho aqui o lado menorzinho, negativo, o lado maiorzinho, positivo. Tem uma bateria, tem uma chave aqui, né? Então, quando coloca ao se fechar o circuito, ele quer dizer, quando eu fechar essa chave aqui, que seria o interruptor, né? Apertar no interruptor, o que vai acontecer na moeda? Então, para eu saber o que vai acontecer na moeda, eu tenho que saber qual polo que é esse que a moeda está. Qual eletrodo, cátodo ou ânodo, tá? Por quê? Se ela tiver no ânodo, vai acontecer oxidação de alguma coisa ali, porque a oxidação acontece no ânodo. Se ela estiver no cátodo, vai acontecer a redução de alguma coisa ali. E isso vai ser fundamental para eu marcar aqui as opções, né? A gente vê que todas elas estão relacionadas ao cobre, tá? Então vamos lá. Como que eu identifico, né, a partir de um esquema desse, onde está o cátodo, onde está o ânodo? Então a dica que eu dou é, olha primeiro aqui para os sinais. Então eu tenho esse aqui como sinal positivo, negativo e esse aqui como positivo. Já parou para observar que sempre que você vai colocar pilha num controle remoto, num brinquedo, qualquer lugar que você for colocar uma pilha, nesse lugar já tem lá uma marcaçãozinha de para onde você tem que colocar o positivo, para onde você tem que colocar o negativo? Você não tem que bater certinho, positivo com positivo, negativo com negativo? Se você coloca o inverso, não funciona, né? Então não é por acaso que aquilo ali está ali. Então o positivo da pilha tem que conferir com o positivo do equipamento, o negativo da pilha tem que coincidir lá com o negativo do equipamento. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Se aqui é o negativo da pilha, significa que esse lado é o negativo da minha célula eletrolítica. Se esse lado é o positivo da pilha, da bateria, significa que esse lado aqui é o positivo da minha célula eletrolítica. Beleza? Então, os polos estão ali. Outro detalhe é o seguinte, tá? Se eu tenho uma pilha, o polo negativo, a gente chama ele de, na pilha, a gente chama ele de ânodo. E o polo positivo da pilha, a gente chama ele de cátodo, tá? No ânodo, eu tenho liberação de elétrons. Acontece a oxidação, doa elétrons. Então, os elétrons sempre saem do ânodo em direção ao cátodo. Só que agora aqui, ao invés dele passar, né, com uma pilha tradicional lá, pelo fio externo, os elétrons vêm no sentido da minha célula eletrolítica. Os elétrons saem da bateria e vêm para esse recipiente onde eu vou fazer uma eletrólise. E eles saem do ânodo, então, os elétrons, e os elétrons chegam no cátodo. Então, o movimento de elétrons é sempre saindo do ânodo e chegando no cátodo. Esse é o movimento de elétrons. Se isso é, então, o correto, qual é o meu eletrodo aqui nessa minha célula eletrolítica? Em qual eletrodo que o elétron chega? O elétron chega no cátodo. Então, este aqui da minha célula eletrolítica é o cátodo. Então, observe que é o inverso. Ó. O cátodo numa célula eletrolítica tem o sinal negativo. O cátodo numa pilha tem o sinal positivo. Essa é essencialmente a diferença. O sinal do eletrodo, tá? Enquanto na pilha o meu negativo é o ânodo, na eletrólise o meu negativo é o cátodo, porque eu estou recebendo os elétrons que vieram aqui do ânodo. O meu eletrodo aqui de uma célula eletrolítica, que é o eletrodo positivo, ele é, então, o ânodo da minha célula eletrolítica. Se ele é o ânodo, ele está liberando elétrons, e aí os elétrons saem daqui do ânodo e chegam lá no cátodo da pilha, tá? Então essa é a lógica e isso que você tem, esse conhecimento que você tem que ter de um esqueminha desse jeito, tá? Então sempre conectado aqui no ânodo da minha pilha, eu vou ter o cátodo da minha eletrólise. Conectado ao ânodo da minha eletrólise, eu tenho o cátodo da minha bateria, tá? Então é o ânodo de um com o cátodo do outro, beleza? Feito isso, onde que
moeda tá? A moeda está, então, no cátodo. A moeda está no cátodo. Então, o que deve acontecer aqui? No cátodo, acontece a reação de redução, tá? Então, por que esse sistema limparia, entre aspas, uma moeda de cobre, tá? E vamos observar o que mais que tem aqui. Ó. Tem uma moeda de cobre, um eletrodo de grafite, isso significa que a função é apenas condução de elétrons, tá? Ele não vai participar da eletrólise, ele seria um eletrodo inerte. Tem uma solução aquosa de NaOH, para tornar aí a solução condutora de corrente. E aí a gente tem, então, a moeda com cobre. E por que ela... como, né, que o cobre se oxida? Ele pode se oxidar e virar cobre mais 1, né, sair do cobre metálico para cobre mais 1, ou pode sair do cobre metálico para cobre mais 2. E como que a gente consegue limpar? Revertendo isso. Aquele cobre 1 ou cobre 2 que está depositado na parede da moeda, ao receber os elétrons, que eu estou forçando eles aqui com a minha bateria, eu carrego negativamente essa moeda, e os íons cobre 1 e cobre 2 que estão ali aderidos à superfície na forma de óxidos, vão receber esses elétrons e voltar a ser cobre metálico. Tá? E aí, como eles não têm uma mobilidade aí, eles se oxidam, mas ficam ali próximos, a gente não teria tantas deformações assim na moeda. Né? Então, o cobre 1 e o cobre 2 receberia elétrons e se transformaria em cobre 0. Então, duas reações antes de eu mostrar aqui. Seriam duas reações possíveis, então, aqui de acontecer na moeda. As duas reduções para os dois tipos de cobre. Então, duas reações possíveis. O cobre mais, se eu tiver cobre 1, ele poderia receber um elétron e voltar a ser o cobre 0. Essa é uma reação possível. Ou o cobre, se ele for o cobre 2, ele recebe 2 elétrons e forma também o cobre 0. Tá? E isso limparia, né, essa estrutura. Aí as outras substâncias que estivessem junto ali desse íon cobre mais ou cobre 2 mais, ficariam então aí soltas na solução. Tá? Com isso, vamos olhar para cá agora. Qual dessas opções eu tenho? Né? Justamente aqui, letra C, eu tenho cobre 2 mais 2 elétrons, né, formando cobre 0. E se a gente observar, tá, gente? Bastava que você chegasse à conclusão de que aqui é a redução, que você já conseguiria marcar. Não precisaria nem montar isso aqui. Porque a única semi-reação de redução que tem é a letra C. Isso aqui é uma semi-reação de oxidação, essa aqui também. Essa não é uma semi-reação e essa também não é uma semi-reação. Por quê? Nas semi-reações de oxidação e redução tem que ter elétrons aparecendo. Aqui não tem elétrons e aqui não tem elétrons aparecendo. Tá? Então, a única semi-reação de redução era a letra C. Também daria. Chegando nessa informação de redução, você já conseguiria responder. Beleza? Exercício 6 aí, então. Quase 10 minutos resolvendo ele, mas encerrou agora. Vamos para o 7. Vamos lá, então, exercício 7 aqui na tela pra gente. Sesgran Rio, do Rio, né? A proteção catódica, ilustrada na figura, é um dos métodos utilizados para proteger canalizações metálicas subterrâneas contra a corrosão. Próximo à canalização, ligada a ela por um condutor, é colocada uma barra de metal para que sofra preferencialmente a ação do agente oxidante. Então tem aqui a canalização, uma barra de metal protetor que é conectada aqui à minha canalização por um fio, né? Esse fio geralmente isolado aí do meio. Tá? Considerando uma tubulação de ferro, então essa canalização aqui de ferro, assinale a opção que se refere ao elemento que pode ser utilizado como protetor. Então, como é que funciona a proteção catódica? Tá? Então, eu conecto aqui ao metal que eu quero proteger, um metal que tenha maior característica de se oxidar. Tá? Então, o metal que eu vou usar aqui, essa barra de metal protetor, então ele tem que oxidar mais facilmente, tá? Se comparado ao metal que eu tenho aqui que eu quero proteger. Porque a função desse aqui também além da expressão proteção catódica, né?
essa técnica que é chamada de metal de sacrifício. Tá? Então eu posso colocar esse metal de sacrifício tanto aqui separado por um fio, no caso das tubulações, ou lá nos navios, né? Eu faço essa proteção catódica, por exemplo, nos cascos dos navios, fixando ali no casco algumas barras de um metal que vá proteger ali a embarcação, né? A liga metálica ali do casco do navio. Então, a característica desse metal é que ele tem que ser oxidado mais facilmente do que aquele que ele quer proteger. Então, se eu quero proteger uma estrutura de ferro, comparando aqui com o ferro, esse metal, como que eu vou saber se ele vai oxidar mais facilmente que o ferro ou não? Aí a gente vai ter que analisar os potenciais padrão de redução, tá? Mas, professor, a gente está falando de oxidação, então por que eu tenho que olhar o potencial padrão de redução? Poderia pegar e inverter todas essas equações aqui que são de redução e analisar a parte de oxidação e aí verificar, né, qual tem maior potencial de oxidação que o ferro? Poderia, mas você vai perder tempo, porque a maioria das vezes o padrão estabelecido é ter o potencial padrão de redução. Então, a maioria das tabelas vai trazer isso. Então, acostume-se a olhar o potencial padrão de redução e identificar qual substância vai oxidar e reduzir a partir desse potencial. É uma dica aí. Para não ficar toda vez, senão você teria que fazer essa inversão aqui todas as vezes, ou pelo menos saber que você tem que olhar com o sinal trocado. Mais difícil, vai por mim. Aprende pelo potencial de redução. Então aqui, ó, como é que eu sei, se eu comparar um metal com o ferro, como eu sei se esse metal vai oxidar em relação ao ferro? É só olhar o potencial padrão de redução do ferro, que é 0,44, negativo, menos 0,44 aqui. E este metal, então, para que ele oxide no lugar do ferro, e o ferro se mantenha na sua forma reduzida, o potencial de oxidação desse metal aqui, que eu vou usar como proteção catódica, usar como ânodo de sacrifício, vai ter que ser menor que o potencial de redução do ferro. Então, o potencial de redução desse metal aqui tem que ser menor que o potencial de redução do ferro. Ou seja, nesse caso, tem que ser um número menor que menos 0,44. Então, é essa análise que a gente vai ver para poder assinalar a opção referente ao elemento que pode ser utilizado. Então, nesse caso aqui, ó, cobre mais 0,34, não, é um valor maior. Mais 0,80 da prata, maior. Menos 0,13 do chumbo. 0,13 e 0,44, negativo. 0,13 ainda é maior. Menos 0,25 é um número também maior que menos 0,44. Nessa listinha, apenas o magnésio dá um potencial de menos 2,37 volts. Apenas este aqui tem um potencial de redução menor que o ferro. Então, nessa lista, apenas o magnésio poderia ser utilizado como uma proteção catódica para uma tubulação de ferro. Tá? Então, aqui basta comparar, né, o potencial de redução quando eu estou colocando aqui um metal para proteger o outro, uma proteção catódica. Esse metal que eu vou colocar aqui para proteger, ele tem que ter um potencial de redução menor do que o metal que eu quero proteger. Assim ele protege. Se ele tiver um potencial de redução maior, ele vai fazer o efeito inverso. Ao invés de proteger, ele vai deteriorar e acelerar o processo de oxidação. Tá? Então tem que ter um potencial de redução menor do que aquele que se quer proteger. Tranquilo? Então, exercício 7 aí, bem fácil, bem rápido. Então, sem perda de tempo, vamos para o 8. Exercício 8 aí, então, FATEC, São Paulo, diz o seguinte: metais como sódio e magnésio possuem baixos potenciais de redução. O meio mais econômico de obtê-los é fundir seus sais e, a seguir, provocar a reação de oxirredução do sal fundido. Nesse processo, há grande consumo de energia, e aí vem duas palavras aqui indicando tipos de energia. Então, que processo é esse que está sendo descrito aqui? Esse texto descreve, tá, uma eletrólise ígnea.
a gente tem dois tipos de eletrólise. A eletrólise aquosa, onde eu passo uma corrente elétrica em uma solução aquosa, e a eletrólise ígnea, onde eu tenho um sólido fundido, né? Então eu pego uma substância, que pode ser um sal, pode ser um óxido, eu aqueço essa substância até que ela passe do sólido para o líquido, então eu vou ter íons ali líquidos, íons com uma mobilidade dentro daquele material, e aí eu passo uma corrente elétrica e vai ter a produção de alguma coisa, tanto na eletrólise aquosa como na eletrólise ígnea, tá? Então, quando eu faço esse processo de fundir seus sais, não é exclusividade de sais, tá? Alumínio, por exemplo, eu faço a fusão do óxido de alumínio, tá? Mas nesse caso aqui, né, de sódio e magnésio, a fusão pode ser dos sais contendo esses metais, desses íons metálicos, e a seguir provoca uma redução de oxirredução. Então, quando eu provoco a reação de oxirredução, significa que ela não é espontânea, não é natural. Então, ela é provocada. Por isso, ela é uma eletrólise e fusão de sais dá a ideia de ígnea. Então, sal fundido, que eu provoco a reação de oxirredução, eletrólise ígnea. Então, para eu fundir, tá? Derreter, o que eu tenho que fazer? Né? Pegar o sólido e virar líquido, eu tenho que fornecer calor, né? Eu tenho que fornecer energia ali, né? O calor vai ser essa energia saindo, né, de uma região e chegando até ali a substância que eu vou derreter, que eu vou fundir. Então, aqui, calor vai me dar que tipo de energia? Energia térmica, tá? Então, eu tenho que aquecer ali para poder derreter a substância, tá? E aí, às vezes, em termos de produção industrial, né, há pesquisas para tentar diminuir um pouco a energia que a gente gasta. Exemplo do alumínio. Tá? Na produção do alumínio, se a gente fosse fundir o óxido de alumínio na ordem aí de 2.000 graus Celsius. Só que aí coloca lá uma substância que vai alterar um pouquinho a característica e consegue baixar aí para casa dos 1.000 graus Celsius a energia, a temperatura que eu vou ter que atingir para poder fundir o óxido de alumínio. Né? Então tem algumas estratégias aí que são usadas para tentar reduzir um pouco esse gasto de energia. Né? Além da parte então, de aquecimento, né, que vai envolver energia térmica, eu tenho a outra parte de provocar a oxirredução, que é a parte de usar a energia elétrica. Então, eu vou, né, fazer uma eletrólise utilizando a energia elétrica. Então, aqui, vou colocar, né, energia elétrica, aqui e térmica, né, energia térmica. Então, as duas energias que eu uso aí numa eletrólise ígnea a energia para derreter, energia térmica, né, e a energia para provocar a reação de oxirredução, que é a energia elétrica. Por isso, né, feita essa revisãozinha aí de eletrólise, letra B, né, térmica e elétrica. Beleza? Tranquilo, mas mesmo assim, quase 5 minutos aqui nesse exercício 8, então fecha a conta desse e vamos para o 9. Muito bem, então, exercício 9 aí na tela. Última folha, 9 e 10 e acabou, né? Diz o seguinte, ó, obtém-se magnésio metálico por eletrólise do MgCl2 fundido, então eletrólise ígnea, né? Como se você acompanhou o 8, a gente falou disso no exercício 8. Nesse processo, a semi-reação que ocorre no cátodo então, sempre cátodo, qual é a reação que acontece no cátodo? Redução. Então, falou em cátodo, redução. Cátodo, redução. Cátodo, redução. Faz disso um mantra e leva para a vida. Cátodo, redução. Sempre que aparecer cátodo, cátodo, redução. Tá? Independente de onde estiver. Independente se é na eletrólise ígnea, se é na eletrólise aquosa, se é numa pilha. Tá? Se é aqui no planeta Terra, a expressão, a palavra cátodo, tem que lembrar você reação de redução. O primeiro ponto é esse. Agora a gente olha para o exercício e vai ver. Então, se eu sei que é reação de redução, eu posso primeiro olhar aqui e verificar qual dessas alternativas poderia ser a minha resposta certa.
Geralmente, exercícios de múltipla escolha, você vai ficar entre duas, né? E aí você vai ter que saber um pouquinho a mais para decidir qual das duas. Às vezes não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa letra A representa uma semi-reação de redução? Não. Qual é o padrão da semi-reação de redução? Eu vou ter alguma espécie química aqui, sei lá, A. Essa espécie vai receber uma quantidade de elétrons e ela vai se transformar em um outro tipo da espécie A. O que é comum, tá? Mas não exclusivo, é eu ter aqui uma carga positiva, por exemplo, X cargas positivas, aqui. Aí eu vou receber, né, X elétrons e vai virar o A0, por exemplo, no caso de um metal recebendo elétrons para se reduzir. Não é a única forma de acontecer, mas vamos ficar com esse exemplo aqui, porque eu tenho aqui o MgCl2 fundido como sendo, né, o Mg2+, que vai se separar ali na forma líquida, né, vai ficar um pouquinho mais distante dos dois íons cloreto que vão estar ali líquidos, eu ia falar aquosos, né, líquidos. Então, qual dessas substâncias que vai sofrer a redução? O positivo ou o negativo? E agora, né? Como é que eu sei? Será que é esse Mg2+, que vai se enquadrar aqui ou vai ser esse Cl-? Então, tente se lembrar também do seguinte, isso aqui é um cátion e isso aqui é um ânion, tá? Então, a lógica é, o cátion vai para o cátodo e reage lá no cátodo, o ânion vai para o ânodo e reage lá no ânodo. Então essa é a lógica. O cátion magnésio, então, é o que vai fazer parte da redução, porque o cátion vai para o cátodo sofrer a reação de redução. Tranquilo? Então o magnésio vai ter que estar ali com as duas cargas positivas dele, recebendo 2 elétrons e se transformando em magnésio metálico, tá? Então não é essa primeira, essa segunda aqui não é, porque ó, aqui está um menos elétron, não é menos elétron, é mais elétron. Nessa aqui está colocando o cloro, menos elétrons, a gente não usa menos aqui nas equações, tá? Químicas, a gente sempre usa mais, tá? Então esse 2Cl menos 2 elétrons está errado. Eu poderia passar esses 2 elétrons para cá, né? E aí sim eu teria algo adequado. Se esses 2 elétrons estivessem para cá como mais 2 elétrons, seria a semi-reação de oxidação. A nossa resposta está aqui na letra D, então, né? Mg2+, mais 2 elétrons, formando o Mg sólido, né? O Mg sem carga. Portanto, aqui a letra D é a correta, tá? E aqui, 2Cl- mais 2 elétrons não vai dar Cl2, tá? Então, e aqui não essa reação não é dessa forma, essa semi-reação, ela nem está correta ali, né? Se eu tenho 2Cl- e juntar 2 elétrons, ele não vai formar o Cl2. A lógica aqui, então, é você lembrar que o cátion, né, vai migrar para o cátodo lá na eletrólise, vai ser atraído pelo cátodo, que é onde vai acontecer a redução. Eu estou fornecendo elétrons ali para a minha eletrólise por meio do cátodo. O elétron entra pelo cátodo, tá? No ânodo, eu vou ter alguma substância, que vai ser um ânion, que vai chegar ali e doar elétrons para o ânodo e fazer, então, a doação, né? Passar esses elétrons para frente aí, que vão depois chegar em algum momento, talvez aqui ao cátodo, para ter a reação acontecendo, tá? Então essa é a lógica dessa eletrólise. Então, eletrólise ígnea é o que está mais à esquerda da fórmula aqui, ó, Mg. É o positivo, o que está à direita é o negativo. O que está à esquerda, então, vai reagir lá no cátodo, vai sofrer redução, e o que tiver aqui à direita vai reagir lá no ânodo, sofrendo oxidação. Esse é o padrão aí da eletrólise ígnea. Tranquilo? Então, vamos para o exercício 10 agora, fazendo aquele cortezinho básico aí que vocês devem estar acostumados já. 10 aqui, então, Unimap, São Paulo, diz o seguinte, 19.300 coulombs, esse C aqui quer dizer coulomb, são utilizados na eletrólise do cloreto de sódio fundido.
famoso NaCl. A massa de sódio produzida será igual a... Então, a gente tem aqui uma quantidade de gramas para a gente marcar, né, a alternativa. Nós temos a informação de que é a eletrólise do cloreto de sódio fundido, então eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, o primeiro passo, né, para eu poder fazer a eletrólise ígnea é pegar o NaCl sólido, aquecer esse NaCl, então vou aquecer. Ele vai, então, ficar líquido e quando líquido ele vai ter, né, mais disponíveis essas cargas, esses íons, eles vão estar mais separados, não vão estar presos ali ao retículo cristalino. E aí eles podem se movimentar aí nesse sólido fundido. Isso aqui agora não é mais sólido, né? Nesse líquido iônico que a gente tem ali a altas temperaturas. E aí o que vai acontecer? O sódio vai reagir lá no cátodo, porque ele é cátion, ele vai reagir no cátodo. E o que vai acontecer com ele no cátodo? Vai acontecer a redução, certo? O que vai acontecer com o Cl-? Ele vai ficar ali perto do ânodo. E o que vai acontecer com ele? A oxidação. Qual vai ser o produto em cada um dos casos? O Na+, vai ser reduzido ao Na sólido, né, que é o metal sódio, e o Cl- vai ser oxidado aí a Cl2, tá? O cloreto vai oxidar a Cl2. Ele vai perder elétrons, cada cloro, né, vai perder um elétron, então eu precisaria de 2 cloretos, né? Preciso de 2 cloretos para formar o Cl2. Ou seja, a quantidade em mols que eu posso obter da eletrólise ígnea aqui do NaCl, eu vou ter o dobro em mols, né, em quantidade de matéria, o dobro de Na em relação ao Cl. Porque ó, eu preciso, Na é 1 para 1, um NaCl forma um NaCl vai formar um Na. Já um NaCl não consegue formar um Cl2, então eu vou precisar de 2 NaCl, duas daqui, para formar 2 desse, certo? Então, eu não vou representar aqui, mas a reação final aí seria isso, seriam 2 NaCl, né, para formar, então, o Na e o Cl2, tá? Por que eu não vou entrar nesse ponto? Porque o que nos interessa está aqui, ó. É apenas esse ponto que nos interessa, tudo bem? Esse ponto aqui é o fundamental, porque é o seguinte... Essa informação de 19.300 coulombs, ela foi dada aqui para que a gente associe esse valor, a gente vai relacionar com elétrons, tá? Aquele valor do Coulomb a gente relaciona com a quantidade de elétrons. E qual é a relação que existe entre Coulomb e elétron? Foi dado aqui para a gente, que é a constante de Faraday, tá? Que aproximadamente aqui 96.500 coulombs é a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Então, se eu tiver 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs aí nessa aproximação, tá? Se eu tiver 2 mol, 2 vezes isso. Se eu tiver meio mol, metade disso, tá? E se eu tiver 19.300 coulombs, quantos mols de elétrons tem? Esse é o ponto que a gente vai usar aí para responder a questão, tá? Então, vamos lá. Vamos nos concentrar aqui, como a pergunta foi só em relação ao sódio, vamos nos concentrar aqui do Na+, para chegar no Na sólido, né? Então aqui, ó, a pergunta é a massa de sódio produzida, né? Então vamos lá. Se eu vou sair, vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Se eu vou sair do Na+, e chegar no Na sólido, né? Vamos colocar aqui Na0, metal, né? Na. O que eu vou precisar fazer? Fornecer um elétron, né? Para cada átomo de sódio, ou, se a gente pensar, né, em mol, para cada mol de íon sódio, eu forneço 1 mol de elétrons e consigo reduzir esse íon a 1 mol ali de metal sódio, tá? Aqui, então, a proporção é 1 mol de íons Na, precisando de 1 mol de elétrons para formar 1 mol do metal sódio.
Então é tudo 1 para 1 aqui. E aí vamos lá. O que é uma estequiometria agora? A gente pode encarar isso aqui simplesmente como estequiometria, tá? Eu quero saber, e se eu tiver 19.300 coulombs utilizando lá na eletrólise, qual vai ser a massa de sódio produzida? Então, eu quero saber a massa de metal sódio. Só que eu quero saber a massa e não o mol. Então aqui, ó, opa, risquei sem querer. Eu quero saber quantos gramas do Na que eu vou obter, do metal sódio. Essa é a minha pergunta, quantos gramas? E o que o exercício deu para a gente encontrar esse valor? Ele deu uma informação que a gente vai relacionar com elétrons. Ele deu que eram 19.300 coulombs de carga que foram utilizados para fazer essa eletrólise. Como que eu associo coulomb com mol de elétrons? Tá? Usando o 96.500. Então, 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs, de acordo com o dado do exercício. Tá? Então, essa é a relação. Ó, 1 mol de elétrons, 96.500. Se eu só tinha 19.300, quantos gramas que eu vou conseguir? Para isso, me falta apenas dessa informação aqui, ó, que é a conversão de mol de Na para gramas de Na. E qual é o número mágico aí que converte mol para grama? É a massa molar. Para isso, basta eu ir lá na tabela periódica, encontrar o valor. Aquele valor lá, geralmente, é já expresso ali em U, unidade de massa atômica. Para o sódio, aproximadamente 23. Para isso, basta eu pegar aquele número 23, escrever aqui, e ao invés de escrever U, eu escrevo G. E aí está feita a mágica. Ao invés de ter um átomo de sódio valendo 23 unidades de massa atômica, quando eu coloco gramas, eu falo que eu tenho 23 gramas em 1 mol de sódio. Isso se chama massa molar, né? Então, a massa molar do sódio, 23 gramas, 1 mol de sódio, 23 gramas. Pronto, tem minha regra de 3 aqui, ó. 1 mol de elétrons para 1 mol de sódio é a mesma coisa que 96.500 coulombs de carga, que contém ali esse 1 mol de elétrons, equivalendo a 23 gramas. Então, 96.500 para 23, 19.300 para X. Pronto. Matemática agora. Virou uma regra de 3 aqui, já estava montando a regra de 3, né? Vamos resolver ela. 19.300x igual a 96.500 vezes 23. Esse meu x vai ser 96.500 vezes 23 dividido por 19.300. Se você fizer esse cálculo aí, vai chegar a aquele valor ali aproximado de 4,6 gramas. Beleza? 4,6 gramas vai ser o valor que a gente vai ter aqui na letra D, que é a resposta deste exercício. Tranquilo? Então aí, fechamos essa lista de eletroquímica, né, que envolveu várias partes da eletroquímica. E espero que você, se for meu estudante, tenha assistido até esse momento e vá bem aí na nossa avaliação. Se você não é meu estudante e assistiu até aqui, parabéns, obrigado. E deixa aquele seu joinha aí se você ainda não deixou. Beleza? Vamos fazer aquela tela de encerramento já que eu estou deixando tradicional aqui? Bora lá. Bom, é isso aí. Terminamos a lista. Agradeço se você assistiu até esse momento. Se já deixou o joinha, obrigado. Se não deixou, cogite a possibilidade aí de deixar. E obrigado mais uma vez por assistir o vídeo, né? E volte aqui para ver outros vídeos do canal. Até a próxima!